Boa noite, a graça e a paz. Deus abençoe a cada uma de nós nesta noite. Vamos falar de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre uma palavra assim, tremenda, vindo da parte do nosso Deus. E o tema é esse: as duas fontes de provisão. Quais são essas duas fontes de provisão? Que fonte é essa? Bom, nós vamos então desenvolver, né, a mensagem nessa noite. Porque existem regras na palavra de Deus que devem ser observadas. E uma delas, e uma dessas palavras que devem ser observada, ou melhor, né, a maior dela, que vai reger toda a escritura que está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 1. E o que diz lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Tudo o que está escrito é muito mais do que eu e do que você, do que nós possamos entender, compreender. Tudo que Jesus fala é mais do que nós possamos ouvir. Mas por que que é assim? Por quê? Porque a palavra, ela é dimensionada, ela tem níveis de profundidade. Então, tem algumas pessoas que entendem a palavra só na superfície, outras entendem a palavra no meio, e outras já entendem na profundidade. Hoje Deus vai descortinar algo da parte dele tremendo para as nossas vidas. Glória a Deus. A Bíblia, ela segue regras impostas por Deus. Eu estava vendo uma reportagem e perguntaram assim: por que você obedece o semáforo? Por que você, pedestre, espera o sinal abrir para você atravessar a rua? Por dois motivos. Primeiro, porque é uma lei. E toda lei gera ordem. Tudo que não tem lei é anarquia. Ou seja, toda lei gera ordem e toda ordem gera progresso. E segundo, porque é questão de ética. Porque vamos ser multados ou porque, na verdade, nós respeitamos as pessoas. Por que você, então, obedece às leis de Deus? Porque vamos ser multados ou porque respeitamos o legislador, aquele que criou a lei? Por que nós obedecemos às leis de Deus? A Bíblia é um conjunto de leis. E porque tem muitas coisas. Aí eu pergunto, por que tem muitas coisas que não acontecem na vida de maneira que deveria acontecer? Onde será que está o problema? Onde será que está o erro? Será que o problema está na igreja? Será que está no pastor? Será que está em mim? Está em nós? Onde será que está o problema? Eis a questão. O problema é que as coisas não acontecem como nós queremos que acontecessem. Mas as coisas acontecem em harmonia somente quando elas forem feitas da maneira em que Deus determinou que elas fossem feitas. Amém? Então, vamos entender isso aqui. Qual é a regra da Bíblia? Qual é a regra maior da Bíblia? Qual é? Gênesis 1:1. No princípio. Mas no princípio de quê? De toda a existência? Não. No princípio da criação deste nível da vida, deste mundo, porque antes desse mundo existir, o Senhor já existia. No princípio criou Deus. Olha a regra. Primeiro os céus e depois a terra. Olha, vamos observar as regras. Quando a Bíblia fala os céus, está no plural. A Bíblia está falando das três dimensões do céu.
A primeira é qual? A atmosfera. A segunda dimensão é o que? O espaço onde os astros, as estrelas estão. E o terceiro nível dos céus é onde o Senhor vive, que é chamado céus dos céus. E depois disso, depois, a terra. Aqui estão as duas fontes de existência. Uma espiritual e a outra física. Então, a primeira fonte, os céus, e a segunda fonte, a terra. Tudo que existe, visível ou invisível, só pode vir dessas duas fontes. Ou vem do céu, ou vem da terra. Agora, onde está o nosso problema? O nosso problema está em colocar os carros na frente dos bois. O nosso problema está em inverter a lei de Deus. O nosso problema está em que queremos fazer as coisas do nosso jeito. Esse é o maior propósito de Satanás. O diabo quer que o homem não siga as instruções de Deus. Esse é o grande problema. Colocamos os carros na frente dos bois. Então, qual é o maior propósito de Satanás? É blasfemar? Não, porque ele já blasfemou. O maior propósito do diabo é levar o homem ao erro. Como? Fraudando a lei de Deus, quebrando as regras impostas por Deus. A regra maior, ela existe primeiro no céu e depois na terra. Então, isso quer dizer que tudo que existe é gerado primeiro nos céus. Nada é gerado primeiro na terra. Amém? Eu espero em Deus que vocês estejam entendendo, compreendendo esta palavra. Então, vamos para a palavra que diz assim, lá em Deuteronômio 3, no versículo 8, ou melhor, capítulo 8, versículo 3, somente a parte B. Diz assim, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está alertando o povo, dizendo assim, olha, vocês não podem vocês não podem inverter as regras dos céus, porque as pessoas estão querendo o Senhor por causa do pão. Vocês entenderam? Eu vou repetir. Vocês, ou seja, nós não podemos inverter as regras dos céus, porque as pessoas estão querendo o Senhor por causa do pão. Isso é muito sério. E isso explica que quando a pessoa vai ao culto, diz assim, olha, nossa, mas já acabou? É porque ela não está neste mundo, ela está no mundo espiritual. E parece que passou 5 minutos, mas na verdade passaram 5 horas. Você já viveu um momento assim? De repente, já terminou? É porque você está em outra dimensão. Você não está aqui na Terra, porque quando a gente está aqui, a gente fica assim no relógio. Ai, está demorando, o culto está demorando a acabar, mas quando você está ligada, você está no sobrenatural, você nem vê o tempo passar e é a coisa mais gostosa que tem. A palavra diz que nem só de pão viverá o homem. O pão está aqui no natural, mas a palavra está no sobrenatural. Amém? Nem só de pão viverá o homem, mas não está excluindo. Está dizendo que o homem é um ser natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Nós somos carne, matéria vinculadas ao tempo e que um dia vai acabar e vai voltar para a terra. Mas o homem não é só carne. O homem é também espírito e o espírito ele não se acaba, não se descarta, ele é eterno. Então preste muita atenção. Se somos matéria e também somos espírito,
Isso quer dizer que não viveremos só de pão, porque quem vive só de pão não tem o suprimento, ou seja, nós vivemos de pão, mas não só de pão, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Amém? Quando a regra céu primeiro e terra depois é quebrada, é impossível a gente viver o sobrenatural. Quando a regra céu primeiro e a terra depois é quebrada, aí fica difícil a gente viver o sobrenatural de Deus. Então, tudo que precisa, tudo que você veio buscar, veio primeiro do céu. As coisas são geradas primeiro no mundo espiritual e depois elas são concretizadas no mundo natural. A palavra de Deus é interessante, né? As coisas de Deus, elas são assim fantásticas quando a gente começa a ler, quando a gente começa a aprofundar, quando a gente lê Gênesis 1:1, a gente fica assim, meu pai, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vai explicando tudo. É tremendo a palavra de Deus. Você segue a Jesus por quê? É uma pergunta. Por que você segue a Jesus? Não precisa responder para mim. Fica na sua consciência. Por que você segue a Jesus? Mas talvez alguém pode dizer assim, porque eu preciso de uma cura. Porque eu preciso de uma solução financeira e por aí vai. Mas, e se ele não fizer nada disso que você precisa? Nada disso que você pede? Ele vai deixar de ser Deus? Pode até ser que para alguns, sim. Mas ele continua sendo o mesmo Deus. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus sabe todas as suas necessidades. Só que tem um detalhe, e foi Jesus que disse. Olha só a regra de Gênesis 1:1 em ação novamente. Olha que Jesus disse: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Palavras de Jesus. Então, quando Jesus veio a esse mundo, ele veio o quê? Ele veio corrigir o que estava torto, ele veio consertar aquilo que estava errado. Por isso que a maioria, a maior experiência que o homem pode ter com Deus chama-se correção. Correção. Então, Jesus veio corrigir a regra que foi quebrada lá no Éden. E depois ele disse: não junteis tesouros nessa terra, porque a traça e a ferrugem consomem, mas junteis tesouros no céu. Por que ele disse isso? Porque Deus tem um interesse. E qual é esse interesse que Deus tem? O interesse de Deus chama-se eternidade. Esse é o maior interesse de Deus. Ele quer que nós vivemos na eternidade. Por isso é que nós precisamos de obedecer às regras, aceitar a correção, agradecer a Deus quando Ele te corrige, quando Ele te dá umas baradas de vez em quando, é muito bom, porque é a correção, aí não dói, é porque é com amor, Ele faz com carinho, Ele faz com cuidado, e nós precisamos aceitar e agradecer a Deus, precisamos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Amém? E o que é essencial? O que é essencial? Céu é o essencial. E o que é supérfluo? A terra. Então, céu é o essencial e a terra é supérfluo. Supérfluo. Então, quando entraram, vocês lembram daquela passagem? Quando entraram com aquele aleijado pelo telhado, Jesus podia ter falado assim: olha, levanta-te e anda. Mas não. O que Jesus fez? Ele disse: perdoados estão os teus pecados.
Primeiro, o essencial. E depois ele disse, levanta e anda. Primeiro ele cuidou do essencial. Primeiro ele cuidou das partes celestiais. Primeiro ele cuidou dos pecados do homem. Para depois ele então falar, perdoado estão os teus pecados. Agora sim, levanta e anda. Então, olha, não peça para Deus te levantar e te fazer andar, porque Ele não vai fazer isso primeiro. Antes, Ele vai fazer o essencial, que é perdoar os seus pecados. Porque o que vai adiantar se Ele nos faz andar e com as nossas próprias pernas irmos para o inferno? O que vai adiantar Deus nos dar aquilo que viemos buscar e isso nos leva para o mundo da perdição? O que vai adiantar? O quê? E é por isso que Deus ainda não entregou algumas coisas nas nossas mãos, porque Ele está tratando primeiro do espiritual, para depois o físico chegar até nós. Nós precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa sabedoria, precisamos enxergar que primeiro é o essencial. Deus se preocupa primeiro é com o essencial, para depois o supérfluo chegar até nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O pão, o físico, é consequência do céu. É consequência do céu. Tudo é gerado na primeira fonte, céu, e depois, na segunda fonte, terra. Céu gera eternidade. A terra gera o quê? O físico. Então, isso quer dizer que tudo que existe fisicamente, tudo que você está vendo aqui só pode vir de um lugar, terra. Porque tudo que é essencial, tudo que nós precisamos, tudo é gerado primeiro no céu. Depois o supérfluo vem. Amém? Quando Deus criou o homem, ele pegou a matéria-prima, que é o barro, e é por isso que quando a gente morre, a gente vira pó de novo. Então, se as coisas físicas são geradas na terra, então Jesus vai estar desvendando o mistério. Que mistério é esse? Vamos entender. Eu vou ler aqui Mateus, capítulo 13. Vou fazer umas leituras, parar um pouquinho, conversar sobre o assunto, depois eu volto para a leitura até a gente encerrar essa pequena leitura, porque é preciso. Olha só, o mistério, Jesus, então, vai desvendar este mistério. Mateus 13, lá diz assim, olha, primeiro eu vou ler o versículo 3, e lá diz assim, olha, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu para semear. Amém? Muitas coisas Jesus falava por parábolas, analogias, comparações. Jesus sabia quem era o povo que escuta, quem era o povo que não podia ouvir, quem era o povo que não podia, que não ouvia, quem não ia entender o que ele estava dizendo, e ele sabia quem ia entender e que também não ia entender. Então, parábola, ele falava por quê? Comparações, analogias, ou seja, tinha pessoas que Jesus sabia que ia ouvir e que ia entender. E que tinha pessoas que não iam, que iam ouvir, que iam escutar, mas que não iam entender. Então, existem coisas que Deus deixa claro, mas existem outras coisas que Deus exige de nós, raciocínio, pensar para entender. Então, vamos continuar aqui. No verso 4, diz assim, olha, diz assim no verso 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz.
E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Amém? Quem tem ouvido para ouvir, que ouçam. Olha, tem dois tipos de pessoas. Uma que quer ouvir e outra que quer escutar. Quem escuta não entende porque entra no ouvido e sai no outro. Entra num ouvido e sai pelo outro ouvido. Quem ouve, escuta e olha, cai no coração. Vai direto para o coração. Quem ouve. Então, olha, escutar é uma coisa, é do ato natural. E ouvir vem do ato sobrenatural, espiritual. Quando você passa a ouvir e deixa de só escutar, as coisas vão mudar nas nossas vidas. Amém? Então, o ouvir é espiritual. O escutar é somente natural. Entra aqui e sai por aqui. Vou ler aqui mais um versículo aqui para a gente terminar. Diz assim, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve, né? Ouça. E acontecendo-se e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por parábola? Ele respondeu e disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Amém? Isso aqui é muito sério. Como é que é isso? O que é isso? Explica. Olha a regra novamente em ação. Novamente. Como é que fica isso aqui? Aquele que tem, presta atenção aqui, aquele que tem vai ter em abundância. O quê? A terra. Mas o que não tem, o céu. Até o que tem, a terra lhe será tirada. Olha a regra. Como é que fica assim? Como é que fica então? Vamos ler aqui, olha. Ao que tem o céu, terá terra em abundância. Mas o que não tem o céu, até o pouquinho que tem, lhe será tirado. Por quê? É simples. Porque onde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Jesus, ele distinguiu 4 tipos de terra. Uma seca, a outra espinhosa, a outra rochosa e a última, a terra era boa e fértil. E no final Jesus disse assim, olha, finalmente a semente caiu numa terra adubada. O que é terra adubada? É uma terra preparada. Amém? Preparada. Então nós precisamos entender as coisas do reino. Nós precisamos buscar primeiro as coisas do reino, para que nós tenhamos vida em abundância na terra. Porque tudo primeiro é da primeira fonte. Tudo é a primeira fonte. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar. Eu quero que você, aí no seu lugar, se você puder, fechar os seus olhos, curvar a tua cabeça um pouquinho só e repetir baixinho, pode ser baixinho. Aí no seu lugarzinho, repete comigo assim, bem baixinho assim, olha. Senhor, eu quero entender o mistério do reino. E o mistério do reino é: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e o supérfluo me será acrescentado. Você pode falar amém? Você pode falar assim: Deus, obrigada, Senhor, porque primeiro é as coisas lá do alto que me interessa. Primeiro eu tenho que buscar, Senhor, para depois, muitas vezes nós invertemos a ordem. Muitas vezes nós colocamos primeiro
os carros, na frente dos bois. Olha só, dízimo. Como é que funciona o dízimo? A palavra fala o quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E depois, fazei prova de mim. Primeiro, obedece. Primeiro as coisas. Para que serve o dízimo? Manutenção da obra de Deus, da casa de Deus, mantimento, é uma luz paga, é uma água, é portas abertas. Primeiro vamos cuidar das coisas do reino. Depois disso, aí sim, você faz prova de mim. Amém? Nunca devemos inverter a fonte, as fontes. Primeiro o céu, depois a terra. Primeiro o céu, depois a terra. Amém? Lembre-se, você não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Nós não vivemos somente de pão. Precisamos de algo mais, precisamos do suprimento, precisamos da energia, precisamos do amor, precisamos de nos capacitar, precisamos de tudo que vem do alto, lá dos céus, céus dos céus, do Senhor, para as nossas vidas. E nós seremos abençoadíssimas quando nós colocamos a primeira fonte em primeiro lugar. E primeiro o céu, depois a terra, depois é o supérfluo. Amém? Que Deus possa nos abençoar de maneira grandiosa, não só hoje, mas para todo sempre. E que nós possamos aí aprender que primeiro é as coisas do reino, depois é o supérfluo, que é a terra. Amém? Deus abençoe nossas vidas. Glória a Deus. Amém.